Então, pessoal, o André aqui, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre se o crente pode ou não ser cremado. É a dúvida de muitas pessoas, mas não só isso, tá? Eu logo de cara vou dar minha opinião, vou dizer o que eu acredito. Depois eu vou rapidamente explicar o que é cremação, caso alguém não saiba o que é cremação, que eu acho muito difícil. E também eu vou eliminar ali as dúvidas à luz da Bíblia que existem, se o crente pode ou não ser cremado, e eu vou responder biblicamente, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você conhece o canal, sabe que eu trago conteúdo de qualidade, e se você não conhece esse canal ainda, faz o seguinte, assiste este vídeo para ver o conteúdo incrível que tem nesse canal. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O crente pode ser cremado? Então, na minha opinião, minha humilde opinião, sim, o crente pode ser cremado, mas essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, para mim tá tudo bem, nós vamos continuar sendo amigos, tá? Mas eu gostaria, se você ficou aí boladinho, se você ficou bolado com a minha opinião, de eu concordar de que o crente pode ser cremado, deixa aí o seu comentário, tá bom? No final do vídeo, você vai lá, deixa o seu comentário, defenda o seu ponto de vista, que eu vou ler e vou ali tentar entender o seu lado, tá bom? O seu ponto de vista, ok? O que é cremação? Tá? Só para que as pessoas possam, talvez, chegou nesse vídeo aqui, não sabe o que é cremação, tá? Cremação é o ato de queimar o cadáver até reduzir totalmente as cinzas. Aquilo que tradicionalmente é realizado em muitos lugares, que é o sepultamento na terra, a cremação é o ato de queimar ali o cadáver até reduzir totalmente as cinzas. Tá? Então o cadáver entra ali no forno, ele é cremado, ali as famílias recebem as suas cinzas em um objeto ali, eu não sei muito bem. Em si, a cremação é o ato de queimar o cadáver até reduzir totalmente as cinzas. E aqui uma observação, já não está tendo lugar para as pessoas sepultarem na terra, por conta da grande quantidade de população e também de não ter mais terra. Então, para mim, no futuro próximo, a cremação vai ser algo muito difundido, vai ser algo normal, tá bom? E muitas vezes chega até a ser mais barato, tá bom? Então, vamos aqui ver algumas dúvidas principais. Existe menção de cremação na Bíblia? É uma dúvida aí que as pessoas têm. Como eram os sepultamentos na época bíblica? A Bíblia proíbe o crente de escolher após a sua morte ser cremado? A cremação é pecado? O crente pode ser cremado? Então vamos começar aqui com essa dúvida se existe menção de cremação na Bíblia ou não, tá? Existem três textos que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro aqui é o de Acã, tá? Que diz assim, ó, Josué 7:25. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Então, eles pegaram pedras e queimaram a sua família e tudo o que eles tinham. Então, aqui é um relato, não assim, tecnicamente de queimação, mas ali eles queimaram a família de Acã. Acã, ali, ele foi pego em desobediência ao Senhor, tá? E não só ele, como toda a sua família foi destruído, tá? Então aqui, ó, este exemplo, ele é muito utilizado, tá, por algumas pessoas para argumentar que a cremação não é bíblica, devido aqui, no caso de Acã, da sua família, a cremação ter sido por conta de uma punição de Deus. Então não foi algo espontâneo, foi algo punitivo, tá? Então as pessoas acreditam, tomam esse texto para poder justificar que a cremação não é bíblica por conta de Acã ter sido punido por Deus, tá bom? Porém, temos esse texto aqui, de 1 Samuel 31:12, onde Saul e seus filhos foram queimados, tá? Então aqui, olha o que o texto diz. Todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e indo a Jabes, os queimaram. Tá? Então, Saul havia sido morto juntamente com seus filhos, e aí
Os inimigos pegaram seus corpos e expuseram para a vergonha. Com medo de Saul e os seus filhos terem seus corpos ainda ultrajados mais ainda, estes homens valorosos pegaram seus corpos à noite e levaram até Jabes, chegando ali, queimaram. Isso daqui foi louvado por Davi, essa atitude, tá? Essa atitude foi aprovada pelo rei Davi, 2 Samuel 2, 4, 6. Então, os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Então aqui o ato daqueles homens valorosos retirarem Saul ali daquele estado de exposição, o corpo de Saul e de seus filhos daquela exposição, tá? E que dá sepultura, e aqui sepultura é queimação, não é nem sepultura na terra. Davi está considerando a cremação do corpo de Saul como uma sepultura, dando sepultura a Saul, tá? Dando descanso a Saul, tá bom? Então aqui, nesse caso aqui, a cremação dos corpos de Saul e de seus filhos está sendo aprovada pelo rei Davi, tá bom? Então nós temos aqui duas ações distintas, tá? Mas que não nos ajudam a chegar em um tipo de conclusão. Como eram os sepultamentos na época bíblica, tá? Como era que as pessoas eram sepultadas? Primeiro, em cavernas, conforme Gênesis 22:9 vai dizer ali que Isaac e Ismael pegaram ali Abraão, tá? E o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Man. Então, aqui temos um exemplo de sepultura na caverna. Josué 24:30 está falando do sepultamento de Josué aqui. Então, sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Serã, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Então, Josué foi sepultado na terra. Então, temos aqui a sepultura em caverna, temos aqui a sepultura na terra, tá bom? A cremação, ela não era uma prática dos judeus. Os judeus, eles tinham a prática de enterrar os seus mortos, tá? De também sepultar na caverna, tá? Por exemplo, Jesus, quando morreu, ele foi colocado em uma caverna, em uma gruta, tá? Então, existiam também no Oriente outros povos que tinham ali o costume de queimar os seus mortos, mas não os judeus. Os judeus não tinham esse costume, tá? Porém, como no caso de Saul e seus filhos, nós podemos ver, e no caso de Saul e seus filhos que foram queimados, que essa prática de cremação não era algo visto como algo que desagradava a Deus. Até porque, como nós vemos aqui, aquela atitude de queimar os corpos de Saul e seus filhos agradou a Davi. Então, não tinha nenhum tipo de restrição dos judeus. E se fosse algo que desagradasse a Deus, aqui essa atitude aqui desses homens valorosos seria reprovado por Davi. Tá bom? A Bíblia proíbe o crente de escolher após a sua morte ser cremado. Vamos ver o que a Bíblia fala? João 5:28 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a sua voz. Então, alguns pegam esse texto aqui para argumentar que é correto, tá? É o modo convencional de enterro na terra. Tá? Pegam esse texto e argumentam que correto é o modo convencional de enterro, no caso na terra, né? Porque Jesus disse que no julgamento final as pessoas deverão sair do túmulo, tá? Mas esse argumento aqui ele não se sustenta, ele é até absurdo. Por quê, André? Porque o que acontece com os cristãos que morreram no ataque às Torres Gêmeas? Eles foram queimados. Os cristãos que morreram afogados. Os cristãos que morreram afogados. Os cristãos que morreram no acidente que teve agora aí da Voe Paz, do voo 2283, o avião foi completamente destruído, tá? Ele foi incendiado. Os servos de Deus que foram comidos por leões, essas pessoas não serão julgadas. Então aqui é um argumento que não se sustenta, tá? Dizer por que o texto está dizendo que aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, tá?
é algo que não é generalizado, tá bom? Porque existem pessoas que morreram de outras formas e elas também serão julgadas, tá certo? Deuteronômio 18:10 diz: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, aqui o texto ele vai falar sobre práticas de feitiçaria, de ocultismo, onde crianças elas eram sacrificadas a deuses, por exemplo, ao deus Moloque. Então, também é outro texto que não tem nenhum tipo de sustentação. Esse argumento aqui também, para proibir a cremação, não se sustenta. Tá? Então, assim, esses dois textos utilizados para proibir o crente de escolher ser cremado, com base bíblica nesses dois textos aqui, não se sustenta. A cremação é pecado? O crente pode ser pecado? Então, pelo que nós vimos, a Bíblia ela não nos explica modos corretos e modos incorretos. A Bíblia não fala o que pode e o que não pode. Não tem qualquer implicação teológica se pode ou não pode também. Tá? Essa dúvida, talvez que você tenha aí de ser cremado, é por qual motivo? Um desconforto seu em ser cremado como morrer, você pode fazer o seguinte, aí é um conselho que eu te dou. Deixa escrito para a sua família, tá? Deixa assim, eu quero, quando morrer, ser sepultado, não quero ser cremado, tá? Historicamente, os cristãos sempre optaram pelo sepultamento. E aí, tem a questão também do fato da morte do Senhor Jesus Cristo, de que ele foi sepultado. Passou ali 3 dias sepultados e depois ressurgiu dos mortos, tá? Então, independente também da forma que for sepultado, se for na terra, na gruta ou cremado, vai tudo virar pó, gente. Meu irmão, meu amigo, tá? Vai tudo virar pó. De um jeito ou de outro, vão virar pó. Então, qualquer pessoa, baseada em seus desejos e condições pessoais, ela pode optar ou não pela cremação sem qualquer tipo de problema, porque, biblicamente, não existe nenhuma restrição em a pessoa ser cremada ou não. E nós servimos a um Deus poderoso. O mesmo Deus que criou tudo do nada, se a sua preocupação é essa, meu Deus, quando Jesus voltar, como é que eu vou fazer? O meu corpo não existe mais, virou pó. O mesmo Deus que criou as coisas do nada tem poder para, do nada, trazer o seu corpo de volta à existência. Tá bom? Agora, depois desse conteúdo incrível que eu trouxe aqui, tá? Olha o tamanho desse mapa mental. Tá? Eu gostaria da sua contribuição, saber o que é que te deixa bolado. Escreve aí nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a de muitas pessoas e pode ser pauta de um próximo vídeo, tá bom? Eu sou o pastor André, Deus abençoe você, te vejo no próximo vídeo.